Minha família eleita Nação Santa, hoje vim desabafar com vocês, porque tem pessoas que entram em meu canal para me chamar de herege, de falso profeta, de seita satânica. Por quê? Eu simplesmente falo a verdade, passo um fundamento mais plausível para a vida dos irmãos nos dias atuais, porque vejo pessoas agirem dessa forma. Me lembra de Estevão, meus amados. Quem conhece a história de Estevão? Quem conhece, meus amados, a história de Estevão? Estevão era um mártir cristão. Ele foi uma autoridade na igreja primitiva, meus amados, e realizava milagres. Depois de ser preso injustamente, Estevão foi morto por causa de sua pregação. Mas ele perdoou seus inimigos, meus queridos. A literatura bíblica não nos conta muita coisa sobre a vida de Estevão, mas nos dá informações importantes sobre seu caráter, meus amados. Estevão era um cristão fiel, com boa reputação no templo. Os inimigos de Estevão decidiram então acabar com ele. Eles inventaram acusações de blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés. A multidão ficou agitada e Estevão, meus queridos, foi preso e levado ao Sinédrio, o tribunal judeu. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos 6, verso 12 e 14. Mas apesar de estarem zangados com ele, todos reconheceram que Estevão parecia ter a cara de um anjo, meus amados. Ou seja, um mensageiro. Quando chegou a hora de se defender, de Estevão, meus queridos, se defender, deu um longo discurso, contando a história do povo judeu. E com todos os líderes levantados por Deus, sofreram rejeição e perseguição do povo. Estevão também apontou para as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento e repreendeu seu povo por sua rebeldia e rejeição da verdade, meus amados. Encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 51 e 53. A repreensão não caiu bem nos ouvidos do Sinédrio e eles ficaram irados com Estevão. Mas Estevão não estava preocupado com isso. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 55 e 56. Furiosos, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e os mataram a pedrada, meus amados. Olha só, a pergunta é: mudou alguma coisa, meus amados? Certamente não. Eu venho com todo amor, com todo carinho, passando um fundamento para libertar sua alma, que significa sentimentos de opressão, de culpa, de medo desses homens cruéis, usando a literatura bíblica para botar medo, pânico e culpa. E ainda sou chamado de falso profeta. O ser humano já está tão acostumado a viver no engano que quando chega uma pessoa falando uma verdade, é chamado de falso profeta. Ou seja, me dão pedrada, meus queridos, que nem fizeram com Estevão por falar a verdade. Nesta geração, meus amados, que estamos vivendo, quando eu falo que o dízimo era alimento, não dinheiro, que o batismo é para o povo judeu, para a remissão de pecados, pois eles viviam em transgressão da lei mosaica. Era uma cultura da época que a Páscoa era para os judeus, só os circuncidados poderiam participar. Ou seja, Jesus participou porque ele era circuncidado. Ou seja, toda a literatura era para os judeus. As cartas já teve seus destinatários. Hoje, meus amados, contamos histórias. A realidade é essa, já realizadas e consumadas.
Agora vejam como é o ser humano. Preste atenção nesta mensagem. Veja bem. Um ser humano pode viver 2000 anos esperando alguém? Ou seja, os soldados romanos estão esperando Jesus. O sacerdote está esperando ele ainda. Vamos agora raciocinar, meus queridos. Vejam o que Jesus falou. Olha só, ele disse: eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Está lá no livro histórico de Marcos, capítulo 14, verso 62. Percebam, meus amados, ele falou para o sacerdote, não foi nem para mim e nem para você. Ou seja, se Jesus vai vir ainda, cadê o sacerdote? Pois aqui no meu carro ele não se encontra, meus queridos. Percebam que esses homens fazem uma manobra com a literatura bíblica, cegando o entendimento do povo, fazendo que o povo acredite que Jesus deixou o sacerdote vivo até hoje. Faz sentido isso? E os soldados romanos? Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. No livro histórico de Mateus, capítulo 16, verso. Ou seja, os soldados romanos estão aqui vivos ainda esperando Jesus, pois aqui no meu carro também eles não estão, meus amados. Percebam, meus irmãos, porque eu anuncio essas verdades, sou chamado de falso profeta. Não estou aqui comercializando a sua fé. Estou aqui para lhe confortar na nossa geração e dizer que todos vocês já são abençoados com todas as sortes de bênção. Que a graça de Cristo, meus queridos, esteja com todos vocês das redes sociais.